das boas-vindas, né, a todos. Agradeço ao André e ao Nicolas que vão apresentar o paper hoje. Eu só queria lembrar que o trabalho do Nicolas, ele ganhou o prêmio ano passado na KB, o prêmio Fernando Cardim, foi o primeiro ano que o prêmio foi concedido, e com muita satisfação o André e o Nicolas aí receberam esse prêmio de melhor, acho que foi dissertação, não é isso? Isso, dissertação. Então, e aí agora estamos vendo em primeira mão a apresentação aí do artigo que é para parte do trabalho, né? Um tema extremamente importante sobre a relação política monetária e bancos públicos, né? E aí o trabalho é bastante positivo assim na indicação dos resultados. Então, por favor, vocês podem começar a apresentação, agradecendo mais uma vez aí a participação de vocês. Obrigado, Carmen. Para mim, uma felicidade enorme, uma honra estar participando aqui dessa reunião. Eu vou falar um pouquinho, aí depois só fazer uma introdução geral, aí o Nicolas vai falar um pouco da evolução do crédito no Brasil, com destaque para o papel dos bancos públicos. Depois eu falo um pouco de teoria, de mecanismos de transmissão de política monetária, e depois volto para o Nicolas. Então a gente vai fazer aqui esse ping-pong, aqui, esse bate-volta. Então, assim, muito rapidamente, a ideia é que existe esse debate sobre a questão da eficácia da política monetária. Na verdade, esse debate ele faz parte de uma discussão que atualmente ela já nem está tão mais forte, mas com relação ao chamado problema da taxa de juros no Brasil. Então, a ideia é que, como vocês sabem, até não muito tempo atrás, de uma forma geral, o Brasil continua praticando taxas de juros reais muito elevadas. Mesmo que a gente esteja aí se aproximando, né, a gente esteja num patamar, um mínimo histórico de 2%, mas de uma forma geral a gente é recordistas em termos de taxa de juros reais. Então existe um grande debate. Uma das vertentes desse debate, uma das motivações para essa elevada taxa de juros é a ideia que a política monetária tem baixa eficácia. Na verdade, essa tese é um guarda-chuva enorme e, em particular, autores mais ortodoxos, em especial, consideram que o papel dos bancos públicos ou do crédito direcionado tiraria a potência da política monetária. Aí existe tanto uma discussão teórica quanto uma questão aplicada. E a ideia é que, de uma forma geral, essa tese foi postulada pelo Pércio Arida em 2005 e ela meio que virou uma verdade. São pouquíssimos os estudos empíricos. O Nicolas vai falar um pouco sobre isso, mas o estudo mais citado é do Bonomo e outros, mas é um estudo micro. E, como eu vou estar ressaltando aqui, a eficácia da política monetária é um fenômeno macroeconômico. Então, a nossa contribuição é em trazer evidência empírica para esse debate. Em particular, a gente vai mostrar que, segundo os nossos resultados, a existência de bancos públicos não reduz a potência da política monetária. Na verdade, os multiplicadores de política monetária são mais elevados no período em que os bancos públicos são mais atuantes, que é o que a gente chama de período de alto crédito dos bancos públicos, e também a taxa de sacrifício, medida em termos da queda do produto subjacente a uma redução da inflação ou decorrente de aumento da taxa de juros, ela é menor durante o período de alto crédito dos bancos públicos. Então, na verdade, as nossas conclusões, a gente pode concluir, de acordo com a evidência que a gente mostra, é que os bancos públicos eles potencializam a política monetária.
não só por reduzir o chamado enigma dos preços, o Nicolas vai estar falando um pouco disso, eu posso falar também, mas também por estar diminuindo a perda de produto ou sacrifício que é cobrado da economia para se obter uma redução da inflação. Então, rapidamente, deixa eu falar com o Nicolas, que ele estava em uma outra reunião. Ô, Nicolas, eu vou compartilhar a tela, aí a Fernanda vai liberar aqui para mim, aí você vai falando, pode ser? Tá. Aí você faz aquela introdução, eu estou achando melhor a gente seguir a ordem inicial, tá bom? Você faz aquela introduçãozinha, a gente faz um dueto aí, tipo cantor de música sertaneja. Beleza? Eu autorizei o Nicolas também, André, se ele precisar dividir alguma coisa, e eu tinha tirado a tua apresentação aquela hora para aparecer todo mundo, mas é só colocar de novo, tá? Claro. Obrigado, Fernando. Quando vocês já estiverem vendo e quando o Nicolas puder começar, eu já vou tocando aqui. Você não compartilhou, André? Eu tenho que compartilhar de novo, Fernando? Você tem que compartilhar de novo, porque eu tirei e eu não consigo colocar agora. Beleza. Então, vamos lá. Tá dando para ver agora? Tá, mas não tá em tela cheia ainda, né? E assim? Não, você tem que apertar lá embaixo para pôr tela cheia, naquela coisinha grande que tem no canto inferior direito. Peraí, mas do canto inferior... tá. Assim foi? Não, mas acho que também não tem problema também. Acho que tá. Não tá indo assim? Tá, agora foi. É que o meu tá valendo. Bem, então, Nicolas, fica à vontade aí, eu vou tocando aqui. Pode passar, André, então. Pode passar. Só relembrando um pouco aqui, essa história a gente conhece até depois da crise, na verdade, até durante a crise de 2009, o crescimento do saldo de crédito dos bancos públicos e dos bancos privados foi numa taxa mais ou menos parecida. Você vê que os dois, a linha vermelha nesse gráfico cresceu mais ou menos na mesma taxa da linha azul, sendo que os bancos privados tinham um saldo de crédito muito maior. Depois da crise de 2008, tem um alargamento muito grande com a atuação dos bancos públicos, que continua na mesma tendência anterior, e dos bancos privados, que estabiliza. O crédito dos bancos privados, depois de 2008, não cresceu, e até hoje, esse gráfico aqui vai até 2018, e até hoje não cresceu. O que cresceu depois de 2009 foi o crédito dos bancos públicos, e o crédito dos bancos públicos, o saldo de crédito passou a ser maior do que o saldo de crédito dos bancos privados, com o saldo de crédito dos bancos públicos chegando a 29% do PIB e o dos bancos privados a 22% do PIB. E isso incomodou. Incomodou muita gente, incomodou os bancos privados, e vários mecanismos foram enunciados para tirar a credibilidade dos bancos públicos ou para fundamentar a criação institucional que a gente viu acontecer depois de 2015. Lá, depois desse pico de 29%, os bancos públicos param de crescer, isso que é obviamente depois do golpe de 2016, e junto com isso, pode passar, André, junto com a redução da atividade dos bancos públicos, houve a aprovação da TLP, que é a taxa de juros de longo prazo, no lugar da TJLP. A gente conhece mais ou menos essa história, eu acho, todos vocês, que a TJLP era a taxa que remunerava a grande parte dos créditos concedidos pelo BNDES, e ela era uma determinação política. Então, a TJLP era uma forma que o governo tinha de diretamente influenciar as taxas de juros de longo prazo do crédito na economia brasileira. Com a TLP, essa taxa não é mais determinada politicamente, mas ela segue
a remuneração dos títulos públicos de um prazo de 5 anos. Então, a reforma da TLP, o que ela faz é basicamente tirar essa capacidade do Estado de alguma forma, influenciar mais diretamente as taxas de crédito de investimento da economia e passar por uma determinação que é um pouco mais subserviente ou submetida à volatilidade do mercado. A principal argumento para essa reforma da TLP foi o argumento de que os bancos públicos reduziam o poder da política monetária no Brasil. Esse argumento é um argumento muito estranho, de várias formas. Primeiro porque esse argumento é baseado numa ideia de que quando a taxa de juros é mais alta, aliás, a taxa de juros política, a TJLP, é mais baixa, a taxa de juros da economia inteira tem que ser mais alta. E se você vai olhar a história toda desse argumento, ele remonta a argumentos da década de 60 de que a repressão financeira do Estado ele leva a taxa de juros mais altas. E é óbvio que isso fundamentou todas as reformas da década de 90 e continua fundamentando reformas até hoje, que quanto a intervenção estatal no mercado de crédito é aquilo que determina ou que leva a taxa de juros básicas mais alta. Quando teve a reforma da TJLP e a criação da TLP, basicamente tinha um estudo sobre esse assunto, um estudo empírico sobre esse assunto. Vários estudos tocavam marginalmente nesse ponto, mas em geral o estudo... pode passar, André. Ih, caramba, peraí. Ixi, tá bem mais para frente. O estudo do Bonomo e do Martins de 2016 era o único estudo que, de fato, de alguma forma tentava fundamentar a ideia de que a intervenção dos bancos públicos no mercado de crédito reduzia a potência da política monetária. O problema desse estudo, que a gente aponta no trabalho, e também já foi apontado por outras pessoas, são dois. Primeiro, que é um estudo microeconômico, e por ser microeconômico, ele olha só para os níveis de investimento de algumas empresas. E qual que é a conclusão que ele chega? Quando você tem bancos públicos, se você tem um aumento da taxa de juros básica da economia, as empresas têm uma menor queda no investimento. Ou seja, os bancos públicos estão funcionando. Porque a função dos bancos públicos seria exatamente essa, né? De amenizar o ciclo econômico também, né? Além de outras funções. Uma das funções é essa, de amenizar os choques, as empresas aos choques externos. Porque da mesma forma que um aumento da taxa de juros teria um efeito na queda do investimento da empresa, choques internacionais teriam o mesmo efeito. Ou seja, os bancos públicos também protegeriam contra choques internacionais. Então, a conclusão do Bonomo e do Martins, na verdade, do meu ponto de vista, é interessante para os bancos públicos, né? Porque eles, de alguma forma, estão, de fato, blindando a economia desses choques de qualquer forma. O problema é estender essa conclusão para um contexto de inflação e de política monetária. Porque a maioria, o grupo aqui também sabe, a inflação não é determinada só no mercado financeiro, a inflação tem componentes reais e componentes de custo que devem ser considerados e que não são possíveis de considerar nesse tipo de exercício. O que a gente se propõe a fazer é fazer um estudo genuinamente macroeconômico tradicional de séries temporais e que a gente vai falar mais um pouco, mas já que eu comecei a falar dos custos, o André pode falar um pouco melhor. Tá, então eu vou falar basicamente aqui da teoria subjacente do que a gente chama de mecanismo de transmissão de política monetária. Eu vou passar um pouco rápido aqui, porque eu imagino que a maioria das pessoas conheça, mas eu acho que não custa ressaltar alguns pontos. Então, basicamente, o mecanismo de política monetária, na verdade, é o nome que se dá à forma pela qual um choque de política monetária afeta as variáveis finais ou os objetivos finais do Banco Central, fundamentalmente níveis de emprego, produto e renda, e também a inflação.
A ideia básica é que o Banco Central atua no mercado aberto, isso vai impactar a taxa básica e, finalmente, a inflação. Então, aqui tem uma estrutura bem simples. Então, estou supondo o efeito contracionista. O Banco Central entra comprando título, isso reduz a base monetária, dada a demanda por reservas, isso vai gerar uma pressão altista na taxa Selic, dado o spread bancário, isso vai gerar uma redução da inflação. Só para, assim, esse não é o ponto aqui, mas eu já chamei a atenção para a hipótese de que é preciso chamei a atenção para o fato de que é preciso uma série de hipóteses para que essa cadeia se complete. Então, o Banco Central, ao comprar títulos, isso vai gerar uma queda na base se a demanda por reserva bancária estiver dada. Por sua vez, a queda na base vai reduzir a taxa Selic, e essa queda na Selic vai impactar os juros intermediários, que não está nessa cadeia aqui, se o spread estiver dado, o spread bancário, e aí, finalmente, dadas as condições de oferta e de demanda agregada, isso vai bater na inflação. Mas, assim, rapidamente, o que se entende por eficácia ou potência da política monetária, para usar um termo do BCB, é justamente a sensibilidade entre a Selic e o IPCA, ou seja, a derivada, se você quiser, a parcial do IPCA em relação à Selic. Então, seria esse alfa aqui. E, em geral, espera-se que essa sensibilidade seja negativa, ou seja, um aumento na taxa básica de juros vai atuar no sentido de reduzir ou atenuar as pressões inflacionárias. Então, é importante chamar a atenção que a potência da política monetária é uma questão de grau, né? Ou seja, quanto maior o módulo, quanto mais próximo de zero o módulo de alfa for, menor o grau de eficácia. E, ao contrário, quanto maior o módulo de alfa, mais... aqui está errado, me perdoa, aqui teria que ser um infinito, um número 1, perdão. Quanto mais próximo de 1 for esse alfa, maior é a eficácia da política monetária. Então, é uma questão de sensibilidade, né? Dito de outra forma, quanto que eu preciso de aumentar a Selic para diminuir a inflação em 1 ponto percentual? Tá? E a ideia é que quanto menor for necessário esse aumento, mais potente é a política monetária. De uma forma geral, a visão convencional modela essa relação entre política monetária e inflação com base em 2 hipóteses simplistas fundamentais. A primeira é bem conhecida na literatura, é bem enfatizada, mas é aquela ideia de que as condições de ofertas estão dadas, no sentido de que elas são exógenas à política monetária, ou seja, a ideia é que você tem uma neutralidade da moeda, se vocês quiserem, ou aquela visão de que a política monetária não afeta variáveis reais, não afeta as condições de oferta. A origem dessa visão está lá no artigo seminal do Friedman, de 1968, no qual ele postula, ele assume a hipótese de que existe uma chamada taxa natural de desemprego, e o termo natural é usado no sentido dado pelo VIX, ou seja, ela é determinada por fatores reais, produtividade marginal do capital, por exemplo, estrutura do mercado de trabalho, e essa taxa, ela representa, é importante chamar a atenção que essa taxa natural, ela representa um ponto de equilíbrio que a gente pode chamar de que a teoria chama de um bom equilíbrio, ou seja, é um ponto único e principalmente estável. Ou seja, a ideia é que, na ausência de choques monetários ou de qualquer outro choque, o nível de desemprego corrente ele converge para o nível natural. E, portanto, a política monetária é neutra no longo prazo. Na verdade, essa é a contribuição do Friedman, que está subjacente à revisão que ele faz da TQM, que começa lá com o artigo 56 no livro que ele organiza
publicado pela Universidade de Chicago. Então, assim, é muito interessante porque a existência de uma taxa natural no sentido, mais uma vez, de que é exógena à política monetária e que representa um atrator para o qual o nível de desemprego converge, ela é um contínuo na história do pensamento macroeconômico, de uma forma geral, e monetário convencional. Então, a ideia é que essa hipótese, e é muito importante chamar a atenção, ela perpassa as teorias hegemônicas ao longo do tempo. Então, o monetarismo friedmaniano, dos anos 70, o monetarismo novoclássico dos anos 80, lá com Lucas, o Sargent, o Wallace, o novo keynesianismo dos 90, e ela, de tal forma que, quando a gente chega nos anos 2000 e se forja aquele grande consenso, um novo consenso macroeconômico, ela é uma das hipóteses, a taxa natural de desemprego é uma das hipóteses centrais, vamos dizer assim, da forma de se pensar hegemônica do mainstream. Assim, isso está tanto na teoria quanto na prática. Então, se você pega o relatório de inflação número 1 do BCB, vai estar lá claramente falando que a moeda é neutra. Isso vai estar no Fed, está no Banco da Inglaterra, está no BCE e por aí afora. Então, sempre que você pega os documentos de política monetária, você vai ter lá uma modelagem do mecanismo de transmissão baseado nessa hipótese. Bem, isso é um reducionismo, porque, no fundo, a visão convencional, ao fazer isso, ela está vendo a inflação como sendo um fenômeno de demanda. Ela está olhando, basicamente, para a chamada inflação de demanda. E, basicamente, a demanda ela vai estar sendo acelerada ou por uma expansão monetária, seja no monetarismo do Friedman, ou por uma expansão fiscal, seja na chamada teoria fiscal do nível de preço. Então, essa é uma primeira hipótese, que é muito reducionista, ou seja, as condições de oferta independem da política monetária. Uma segunda hipótese subjacente à modelagem da transmissão da política monetária pela visão convencional é a hipótese de que existe concorrência via preço. Ou seja, então existe uma hipótese em relação ao regime concorrencial no qual as firmas estão inseridas. Essa hipótese, só para chamar a atenção, ela é muito forte. A gente sabe que mercados concorrenciais são uma exceção, mesmo em economias desenvolvidas, como a americana. Tanto é que a FTA, que é o órgão regulador da concorrência norte-americana, ele é super poderoso, que seria o equivalente ao nosso CAD, né? Justamente porque a gente sabe que o capitalismo, isso já é um fenômeno pós-meados do século passado, ele é um capitalismo oligopolizado. Então, são grandes conglomerados, são grandes oligopólios, e, portanto, a concorrência não se dá via preço, necessariamente. Há uns 2 anos atrás, saiu um estudo do Banco Central muito interessante, feito com firmas, e eles perguntavam para os produtores como eles reagiam diante de uma queda de demanda agregada, se é via preço ou via quantidade. Porque, na verdade, diante de uma queda da demanda agregada, se os agentes operam no regime de concorrência perfeita e concorrem via preço, eles vão diminuir o seu preço para não perder mercado. Agora, se os agentes operam no mercado concentrado, que não tem concorrência via preço, eles podem optar por manter o seu preço e diminuir a quantidade produzida. E, na verdade, a maioria das empresas brasileiras respondem via quantidade. Então, a conduta subjacente a modelagem convencional do mecanismo de transmissão é de que, diante de uma queda da demanda agregada, eles dão um passo, eles saem do micro para o macro e falam, olha, diante de uma queda da demanda agregada, eu vou ter uma queda do nível geral de preço. Aqui, rapidamente, uma citação do Banco Central do Brasil, só para ir para a parte mais relevante.
é importante notar que a política monetária produz efeitos reais apenas no curto e médio prazos, ou seja, no longo prazo a moeda é neutra. Quando a gente fala de mecanismos de transmissão, a gente pode separar em dois grupos. Esses 5 primeiros canais vão estar a visão ortodoxa ou convencional, e a gente destaca a visão mais heterodoxa, vai estar destacando 2 canais que operam fundamentalmente pelo lado dos custos. Eu não quero me alongar muito aqui nos canais convencionais, eu vou falar rapidamente. Tá? Fernando, eu estou falando há quanto tempo, mais ou menos? Já tem 10 minutos? Depois você me marca aí, não deixa eu falar muito. Olha só, canal de juros e de crédito, na verdade, os dois estão olhando para o investimento. A ideia do canal de taxa de juros é que, diante de uma maior taxa básica, as taxas de mercado vão subir e, portanto, a demanda por investimento vai cair. O canal do crédito, ele olha do ponto de vista da oferta. Olha, diante de uma redução da base monetária e, portanto, quando os bancos se veem com menos reserva bancária, eles vão contrair a oferta de crédito. Esses 2 canais significam que um aumento da taxa de juros diminui o investimento. O investimento é um dos componentes da demanda agregada e, portanto, isso vai diminuir a inflação, considerando aquela hipótese de que os mercados são concorrenciais. O canal de expectativas é um canal muito enfatizado atualmente, mas a ideia é que expectativas são autorrealizáveis. Se a taxa de juros sobe, os agentes já, vamos dizer assim, para usar um jargão de mercado, já precificam no momento corrente e a economia tende a desacelerar. Então, os empresários já estão antevendo menos demanda, vão diminuir produção, vão diminuir investimento, os consumidores vão consumir menos, porque estão esperando menos salários, tem a probabilidade de ser demitidos, vai gerar menos demanda e, mais uma vez, dado, se a gente está no regime concorrencial, isso vai diminuir o nível geral de preço. O canal do preços ativos ele é um canal que é muito relevante para economias com sistema financeiro mais desenvolvido. Isso está associado à revisão da função de consumo keynesiana, tanto feita pelo Modigliani, lá com o efeito riqueza, quanto, de certa forma, também pelo Friedman, de teoria de ciclo de vida. Mas acho que no Modigliani fica mais claro. A ideia é que, se a taxa de juros cai, o preço dos títulos pré-fixados sobe, a bolsa tende a subir, os agentes financeiros têm um maior volume de riqueza e, portanto, dado que o consumo depende positivamente da renda e também do estoque de riqueza, isso tende a gerar mais consumo, mais demanda agregada e, mais uma vez, se eu estou no regime de concorrência perfeita, isso tende a gerar mais inflação. Canal de câmbio e demanda, a mesma coisa. O Banco Central aumenta os juros, torna os ativos denominados em moeda doméstica mais atrativos, isso gera influxo de capital, isso tende a valorizar o real, e com isso você diminui exportações líquidas e também diminui demanda agregada. Então, a visão convencional é essa. Olha, eu tenho aqui um instrumento, eu tenho as taxas, os 5 canais. Esses canais, por sua vez, eles vão afetar os 4 componentes da demanda agregada: investimento, consumo, exportação líquida, os 3 componentes da demanda agregada, que na verdade gasto do governo é exógeno. A gente tem um canal de taxa de câmbio, que também passa por preços externos, e isso tudo vai estar determinando a taxa de inflação. A visão heterodoxa ela vai estar introduzindo 2 novos canais. Um canal de juros, custos, que para o nosso exercício é importante, e o canal de câmbio-custo. O canal de câmbio-custo ele é razoavelmente falado na literatura heterodoxa. A ideia é que, com a internacionalização da economia brasileira, a partir dos anos 90, em particular, e com com a disseminação das chamadas cadeias globais de produção, a gente sabe que
uma parcela relevante dos insumos e dos bens de capital utilizados na economia brasileira são importados. Então, se você tem uma desvalorização do câmbio, isso torna esses insumos mais caros e, portanto, isso vai ser repassado para o custo. Repara que as estruturas de mercado, e aí sim, desculpa, gente, eu estou indo rápido porque esse não é o foco do artigo, tá? Mas repara que as estruturas de mercado, elas vão estar intermediando a inflação, seja em relação aos choques de demanda, seja em relação aos choques do custo. Então, basicamente, via demanda, eu já chamei a atenção. Olha, se eu tenho uma redução, vamos supor, eu sou a Sadia. A Sadia, até não muito tempo atrás, a última vez que eu vi, ela detinha 70% do mercado relevante de lasanha congelada. Se a Sadia vê uma queda na demanda por lasanha congelada, ela pode resolver dar férias coletivas, manter o preço e diminuir a produção. Então, se o mercado não for concorrencial, essa queda da demanda não necessariamente vai gerar uma queda na inflação. Mas isso para a gente não é o mais importante. O mais importante são os canais de custo. Por quê? Porque se eu sou formador de preço, por exemplo, diante de um choque de custo, via um choque de custo via câmbio, ou seja, se eu vejo o preço dos meus insumos e bens de capital subindo, eu vou repassar integralmente esse aumento de custo para os meus preços. E ao contrário, se eu experimento uma queda nos custos de produção, eu não necessariamente vou repassar essa queda nos custos de produção. Eu posso aumentar a minha margem. Então, na verdade, se eu tenho mercados não concorrenciais, isso por si só vai tirar a eficácia da política monetária, vai comprometer a visão tradicional do mecanismo de transmissão. Mas, mais uma vez, esse não é o foco. O nosso foco aqui, a gente enfatiza muito a existência de um canal de juros custos que é perverso. Por quê? Porque aqui, sempre que eu aumento a taxa de juros, eu estou esperando uma queda da demanda agregada. Então, por exemplo, no via câmbio-custo, olha, eu aumento a taxa de juros, isso tende a valorizar o real, os insumos, máquinas, equipamentos ficam mais baratos. Se eu tenho concorrência, essa queda no custo é transmitida para a inflação. Porém, se o canal dos juros custos, ele é perverso em que sentido? Porque quando eu aumento a Selic, eu vou aumentar a chamada taxa do crédito rotativo, que nada mais é do que o capital, um empréstimo de curto prazo que as empresas tomam para poder comprar antecipadamente insumos e portanto, para produzir. Então, a ideia é só lembrar que as empresas se financiam não só tomam emprestado não só para financiar o investimento, mas também para financiar a produção corrente. Então, na verdade, quando eu aumento a Selic, eu estou gerando um aumento dos custos de produção. E, mais uma vez, se eu tiver no mercado que não é competitivo, esse custo de produção vai ser integralmente repassado para os preços. E como a gente vai ver, a relevância desse canal, ela explica um termo que vai ser muito usado aqui, que é o chamado enigma dos preços, ou price puzzle. O que é o enigma dos preços? É justamente o fato de que, se eu estou no modelo VaR, e são os modelos mais usados para modelar transmissão de política monetária, quando eu dou um choque positivo na Selic, quando eu aumento a Selic, inicialmente, o efeito que eu tenho é uma alta dos preços, que vai se reverter no médio prazo, uns 6 períodos mais à frente, em geral, e depende do caso. E só aí que a inflação começa a ceder. Na verdade, esse canal de câmbio-custo,
ele é retratado para várias economias, ele é uma espécie de fato estilizado em modelos VAR, que a economia convencional não consegue dar conta, tanto é que elas chamam de enigma. Para a gente não é nenhum enigma, isso é esperado, mais uma vez dado que o custo variável é composto do custo financeiro, portanto, um aumento do custo financeiro, principalmente em estruturas não competitivas, em mercados que não concorrem via preços ou oligopolizados, um aumento dos custos de produção ele vai ser repassado para os preços. Então, na verdade, por exemplo, a Eliane está aqui, então ela vai se lembrar que a gente tem um exercício empírico que a gente identifica a existência desse canal de custo, a existência desse puzzle, ou melhor dizendo, e a gente justifica esse puzzle justamente em função desse canal de juros custos. Ou seja, a ideia é que a transmissão para a inflação dos custos de produção ela é mais rápida. Portanto, a ideia é que, inicialmente, ao aumentar a taxa Selic, isso se transmite mais rapidamente para os juros de mercado, isso já gera uma reprecificação por parte das empresas, e só em um segundo momento que os demais canais vão estar operando e, portanto, compensando essa alta da inflação. Então, no primeiro momento, o IPCA sobe, mas ao longo do tempo ele vai caindo. É isso que a gente chama de enigma de preços, que é também constatado nos nossos estudos, e como o Nicolas vai mostrar, o enigma de preços ele é menos pronunciado nos períodos de alto crédito dos bancos públicos. E essa é uma das conclusões que nos faz... essa é uma das evidências que nos permitem concluir que, na verdade, a potência da política monetária não só é reduzida, mas como ampliada pela presença dos bancos públicos na economia brasileira em particular. E aí agora eu deixo para o Nicolas. O microfone, Nicolas. Mike. Volta um slide só para eu retomar as coisas. Dos estudos anteriores, eu tinha comentado que o Bonônimo e o Martins tinham esse único estudo, que era microeconômico e tal. Depois, enquanto objeto da pesquisa, a sensibilidade da política monetária, ele já tem um sinal pré-determinado. É estranho, só que ao fazer isso, você já completamente elimina a possibilidade de price puzzle. Né? Quando você restringe o sinal do coeficiente, se o sinal só pode ser negativo, um choque de juros, só pode ter resultados negativos sobre os preços, digamos, você automaticamente está excluindo completamente a possibilidade de aparecer um price puzzle ali, automaticamente. Por outro lado, essa tese do Castro, que saiu na PUC, ele faz modelos novo-keynesianos, mas com o price puzzle incluso. E ele encontra, de um ponto de vista teórico, várias conclusões que são bem semelhantes com as nossas. Assim. O Castro, de alguma forma, antecipou alguns resultados do nosso trabalho, o que, do meu ponto de vista, foi bom, porque não é como se eu estivesse também falando sozinho. Existem modelos novo-keynesianos que conseguem, de alguma forma, por meio, talvez, de outros mecanismos, capturar o fenômeno que a gente está preocupado aqui. Pode passar, André. O problema, acho que de todo macroeconomista ou macroeconometrista, é como identificar a influência, no nosso caso, dos bancos públicos, sendo que você não tem contrafactuais, ou seja, você não consegue, na macroeconomia, identificar perfeitamente como teria acontecido caso os bancos públicos não tivessem atuado naquele momento. E óbvio, isso é sempre o problema central desse tipo de análise de política pública, que é como você testar aquela intervenção macroeconômica sem saber qual que ia ser a possibilidade, o resultado caso você não tivesse intervido. O que a gente, talvez a sacada principal do trabalho, é utilizar os bancos privados como essa comparação. Na verdade,
utilizar a evolução dos saldos de crédito dos bancos públicos em comparação com a evolução dos saldos dos bancos privados. E aí a gente compara como que a política monetária tem diferentes comportamentos em tempos em que os bancos públicos estavam muito ativos e em tempos que os bancos privados estavam muito ativos. Essa sacada, a gente, para isso, a gente usa projeções locais, que são uma alternativa aos modelos VaR tradicional e que são muito flexíveis e interessantes para estudar esse tipo de fenômeno que você tem não linearidades. E o que a gente chama de não linearidade no nosso caso são esses momentos de alto e de baixo crédito. Ou seja, a política monetária ela comporta de forma diferente em momentos, ou a gente testa se a política monetária comporta de forma dos créditos, o saldo de crédito dos bancos públicos está muito elevado e quando o saldo de crédito dos bancos privados está muito elevado. Aí pode passar, André. O que significa estar muito elevado? O que significa alto crédito dos bancos públicos e alto crédito dos bancos privados? Mais ou menos simples, o que na prática, esses gráficos aqui, eles mostram que o que a gente faz é pegar os momentos em que o saldo de crédito está acima da tendência dele e os momentos que ele está acima da tendência. E isso nos dois casos, para a série dos bancos públicos e para a série dos bancos privados. Porque o que é interessante é que a gente sempre, ou pelo menos no começo, quando a gente estava pensando em fazer isso, ia olhar só para os bancos públicos, né? Ou seja, quando os bancos públicos estão muito ativos, se isso dá tal resposta da política monetária. Só que, se você olha só para a atividade dos bancos públicos, você ignora que tem uma parcela daquilo que, na verdade, é do sistema financeiro como um todo. Ou seja, alguns tipos de resultados, eles não são devido à atuação dos bancos públicos, mas à atuação de um sistema de crédito que está muito aquecido. Então, a gente só consegue diferenciar essas dois fatores, se é a natureza pública do fenômeno que está causando esse resultado, se a gente compara com a mesma série de crédito dos bancos privados. E é isso que a gente faz, a gente dá choques na política monetária nesses dois estados, quando os bancos públicos estão muito atuantes e quando os bancos privados estão muito atuantes. Pode passar, André. Isso aqui de novo, sobre as projeções locais. Não sei se tem interesse mais metodológico aqui, vou falar rapidamente. Oi. Tá. Se alguém quiser discutir sobre projeções locais, sobre econometria em geral, a gente pode voltar e eu estou aberto a fazer exercícios com projeções locais também, se alguém quiser. Enfim, mas basicamente o que a gente utiliza das projeções locais é essa capacidade de maneira bem simples de estimar os diferentes estados. Pode passar, né? E aí, o que foi interessante, talvez uma surpresa dos nossos resultados foi esses aqui são os gráficos principais. E eles mostram uma função impulso-resposta tradicional, só que ela é dependente dos dois estados da economia, tanto quando o saldo de crédito está alto, quanto o saldo de crédito está baixo. E isso para os bancos públicos e para os bancos privados. O que a gente encontra e que é, em termos de resultado do PIB, que é semelhante àquilo que já tinha sido encontrado em estudos anteriores? É que, quando os bancos públicos estão mais ativos, a queda do produto ela é menor, dada um choque de política monetária, do que quando os bancos privados estão mais ativos. Ou seja, os bancos são capazes de proteger a economia do ponto de vista das quantidades. As empresas reduzem menos o investimento, as famílias talvez reduzam menos o consumo, quando os bancos públicos são capazes de manter os níveis de empréstimo em um nível elevado. Isso
fica claro na figura se você compara a queda da linha preta, a linha preta é maior nos lados dos bancos privados. Essa comparação, a gente formaliza essa comparação por meio de multiplicadores de política monetária que estão lá no artigo e estão não está aí ainda, que estão também no final dessa apresentação. Quando você olha no período dos 15 períodos que a gente estima, o resultado, no período de altos créditos dos bancos privados, o produto cai muito mais do que no período do alto crédito dos bancos públicos, o que era esperado pelas teorias anteriores. Agora, o nosso ponto sempre foi que olhar para isso não é olhar para a inflação, pelos motivos que o André estava listando antes. Pode passar, André. Deixa eu só chamar a atenção para deixar claro, porque, na verdade, o que subjacente, a teoria que tem aqui, é que quando você está evitando uma alta da TJ, né, diante de uma alta da Selic, porque o problema todo é que a TJ não acompanhava a Selic. Né? Então, a ideia é que a Selic subia, mas a TJ ficava parada. Isso, na verdade, é uma discriminação de preços em favor do investimento. Tá? Então, é isso que está protegendo as empresas e a economia como um todo de uma alta da taxa de juros. Então, isso é muito bem-vindo. Tá? Ou seja, o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele vai penalizar consumo, ele não vai penalizar investimento. Né? Então, esse é um papel dos bancos públicos. Tá? Só para deixar claro, desculpa, Nico. Só que quando a gente faz uma estimativa semelhante para a inflação, a gente encontra um resultado que é muito mais puzzling do que o resultado anterior. Nas nossas estimativas, sempre está presente um price puzzle inicial. É muito constante e isso foi presente por em todas as estimativas. Aí, se a gente acompanha as linhas pretas das funções de impulso-resposta, que são aquelas do período de alto crédito, a gente vê que no caso dos bancos públicos, você tem um price puzzle inicial, que dura até o 6º mês, mas que depois cai. No caso dos bancos privados, esse price puzzle inicial, ele depois cai um pouco, mas ele continua bem persistente por muitos períodos. E o problema principal que a gente contou foi exatamente esse, a persistência do price puzzle quando você tem um regime de alto crédito dos bancos privados. Isso a gente explica justamente pelo canal de custos que o André estava apontando anteriormente. Quando você tem um aumento da taxa de juros e os bancos privados também repassam todo esse aumento de juros para todas as empresas, isso resulta em aumentos de custo das empresas que não reduzem, podem até reduzir a capacidade, mas não reduzem os preços. E isso não acontece de forma análoga no caso que você tem bancos públicos não aumentando a taxa de juros. Esse insight talvez um insight principal do trabalho e que é corroborado tanto pela teoria pós-keynesiana, que estuda fartamente a inflação de custo, e quanto pela evidência empírica que a gente apresenta aqui, que já foi apresentada anteriormente. Em suma, o que depois a gente conduz vários testes de robustez, e tem isso bem documentado principalmente na dissertação, quando os bancos públicos são mais atuantes, nos períodos de alto crédito dos bancos públicos, o enigma dos preços não é persistente. Enquanto no período de alto crédito dos bancos privados, você tem um enigma de preço que continua por muito tempo. E isso aponta para os efeitos de mais longo prazo da política monetária, que, além de aumentar os custos de produção, reduzem também o estoque de capital e pode
representar reduções de oferta num período um pouco mais longo. E essas reduções de oferta acabam batendo nos preços de forma indesejada, né? E você tem ciclos que se retroalimentam de forma indesejada no caso de uma economia guiada só por crédito privado. No caso do PIB, que é a segunda linha desse quadro síntese, eu acho que é o resultado mais esperado pela teoria em geral, que é quando se tem bancos públicos mais atuantes, a queda do produto após um choque de política monetária é menor do que no caso que você tem um regime de crédito liderado por bancos privados. Pode passar. É isso, as conclusões são mais gerais e talvez abram outras questões. É que uma coisa que a gente sempre fala que ficou bem evidente, que, por exemplo, o João Sixu apontava sempre, que é que o mais interessante do trabalho talvez nem seja tanto essa discussão banco público, banco privado, seja a gente olhar em qual ponto do ciclo de crédito que a economia está e como que um choque de política monetária afeta a economia naquele ponto do ciclo do crédito, né? Se você tem todas as famílias altamente endividadas, as empresas altamente endividadas, um crédito elevado, aquilo reverbera no produto de forma muito alta e talvez nem reverbere nos preços de forma tão relevante. Isso é fundamental, né? Você aumentar juros quando você tem um nível de endividamento alto, igual foi a partir de 2013, 2014, você tem resultados que são indesejáveis, né? Você tem queda do produto, você pode ter aumento da inflação. Isso, em momentos de alto saldo de crédito, a gente vê que tem um price puzzle maior. E isso não é tão explorado na literatura, apesar de, na literatura de local project, de projeções locais dependentes de estado, você tem esse tipo de resultado. Quando você tem saldo de crédito muito alto, você tem um price puzzle maior. Isso nem é tão evidente em muitos estudos, mas em alguns estudos mais recentes você vê. No final das contas, a gente conclui que a concessão de crédito por bancos públicos com prazos longos e juros mais estáveis implica menores custos financeiros, menores queda de estoque de capital e menor puzzle na taxa de câmbio. Essa coisa do puzzle na taxa de câmbio é uma coisa que foi me interessando no final da dissertação, porque quando eu fiz testes com a economia aberta e tal, dá para ver que quando você tem um regime liderado por crédito dos bancos privados só, os choques de juros podem ter um puzzle na taxa de câmbio. O que significa? Uma desvalorização depois que você tem um aumento na taxa de juros. O que é anti-intuitivo, mas que pode ser entendido por mecanismos do tipo: você cai o produto, você tem uma fuga de capital, porque ninguém vai investir quando não tem demanda, mesmo investidores internacionais estão preocupados com a demanda interna, e isso desvaloriza a moeda e bate nos preços depois. Então, todas essas desestabilizações no produto, elas podem ter resultados negativos para o câmbio, mesmo se você considerar o cenário internacional. Os bancos públicos talvez nem sejam tão negativos assim para a condição da política monetária, igual muita gente pensa. É isso. Mais algum comentário? André? Não, basicamente isso, né? Então, a ideia é que, no fundo, o estudo reforça mais um argumento a favor dos bancos públicos. Né? Basicamente isso.